Opa, tudo bem? Se você usa o Elementor, você sabe que ele é uma ferramenta que torna incrivelmente fácil você criar lindas páginas na internet. Mas o que você talvez não saiba é que o que é bom pode ficar ainda melhor. Se você souber de algumas funcionalidades que estão ali escondidas e que vão tornar o seu trabalho ainda mais fácil e rápido. Para quem não me conhece, eu me chamo Kiara, trabalho como web designer usando o WordPress e o Elementor. E hoje eu vou te mostrar 17 recursos secretos que existem ali no Elementor e que vão adicionar mais praticidade para o seu processo de trabalho. Desses 17 recursos, 13 deles estão disponíveis na versão gratuita do Elementor e 4 estão disponíveis somente na versão Pro. Esses 4 eu vou falar deles somente no final, mas vamos lá conhecer cada um deles agora. O primeiro recurso que a gente vai ver é o explorador. Para acessar ele, você vai no atalho Ctrl+E, e aí vai abrir essa caixa. Através do explorador você consegue acessar páginas do Elementor e o seu painel dentro do WordPress. Então vamos dizer que você está aqui criando essa página e você quer voltar para o seu painel inicial do WordPress. Então bastaria você vir aqui, escrever painel, e aí aparece a opção aqui, painel, você clica. Antes de descobrir o explorador, eu vim aqui no endereço normal e voltava só até a parte do admin. Agora eu só uso o explorador para poder mudar de página dentro aqui do WordPress. Já se você estiver aqui no painel inicial e quiser ir para uma página dentro aqui do site, você vai em Ctrl+E de novo e coloca o nome da página. Então, por exemplo, vou colocar aqui obrigado. E aí, clicando na página, ele vai entrar diretamente no painel de edição do Elementor. O segundo recurso é o modo de manutenção. Para achar ele, você vai em Elementor, Ferramentas e Modo de Manutenção. Para que serve isso aqui? Quando você estiver criando um site novo ou você estiver fazendo alguma modificação no seu site que você quer que apareça algum tipo de aviso de que você está mexendo no site, você pode colocar esse modo de manutenção ativo. Basta você vir aqui e escolher se você quer o em breve ou manutenção. Então vamos dizer aqui que a gente vai colocar o em breve, que é que você está construindo o site e ele vai ficar pronto em breve. Aqui em escolher modelo, você vai escolher um modelo que já esteja pronto ou criar um modelo de página que vai ficar aparecendo quando a pessoa clicar em qualquer endereço do seu site. Vou colocar aqui teste, vou colocar para publicar e aí vou editar com o Elementor. E aí você pode inclusive procurar na própria pasta de templates do Elementor que ele vai ter algumas opções disponíveis na versão gratuita. Então, vou colocar aqui maintenance na pesquisa. Tá aqui, tem essas duas opções gratuitas. Então você pode inserir essa aqui, por exemplo, e aí só mudar o texto e mudar aqui as cores também, de acordo com a sua preferência. Aqui você não ia querer o cabeçalho e nem o rodapé, então configurações, layout da página, Elementor Canvas, atualizar. E aí voltando agora nas ferramentas, a gente coloca para atualizar e já vai aparecer o modelo aqui pra gente, que tá com o nome de teste. Vou selecionar ele e vou colocar aqui o modo em breve e vou colocar para salvar alterações. Daí a gente já vê que alguma coisa mudou aqui, que nós temos o modo de manutenção. E se eu abrir uma página anônima, por exemplo, e colocar o nome do site, ele vai aparecer aqui a página lá em questão. Se eu tentar acessar uma outra página sem ser a página inicial, por exemplo, a página de blog, qualquer página que eu digitar aqui, ele vai retornar essa página do modo de manutenção. Tem um plugin que faz isso e eu costumava usar ele antes, mas agora que eu sei dessa funcionalidade do Elementor, eu uso o próprio Elementor. Então já diminui um plugin que a gente tem que baixar para poder fazer isso aqui. O terceiro recurso é a cor de fundo da página. Se você estiver criando uma página grande assim como essa, e você for criar uma nova seção e você quer uma determinada cor padrão para essas seções que você está criando, você teria que vir toda a vida aqui no estilo e escolher uma cor aqui para essa seção. Mas existe uma forma de você tornar isso aqui automático. Você vem nas configurações e aí ele vai abrir todas as configurações da página. Daí você clica aqui no lado em estilo e aí você pode colocar a cor que você quer que seja padrão, que para cada seção que for adicionada, a cor do fundo já venha com essa cor. Então, eu vou colocar essa daqui. Se eu colocar mais uma nova seção aqui, ela já vai vir com essa cor que eu configurei. Quarto recurso são as opções de link. Aqui eu tenho um botão e se eu clicar no lápis, vão abrir aqui as configurações desse botão. E esse botão ele tem um link, que é o link do meu canal do YouTube, aqui no caso. Se eu quiser que ao clicar nesse botão, o usuário não saia dessa página e vá para a minha página do YouTube, que apenas uma nova janela seja aberta, existe uma forma de fazer isso dentro do próprio Elementor. Basta vir aqui nessas opções de link, que aqui é a engrenagem do lado do link,
E aí você seleciona a página, abrir em uma nova janela. O quarto recurso é a tag de HTML. Se eu selecionar esse título aqui, vão aparecer algumas opções para mim aqui do lado. E uma delas é a tag HTML. Se eu mudar para H2, não vai mudar nada na aparência do site. Porém, as tags de HTML elas são importantes para os mecanismos de busca. Então, por exemplo, o Google ele diz que não é interessante que uma página tenha mais de uma tag H1. O H1 seria o seu título principal, o título maior da sua página. E os outros títulos vão vir H2, H3 como subtítulos, H4, H5 e assim por diante. Então você consegue fazer essa seleção das tags HTML diretamente dentro do Elementor. Então no caso aqui dessa minha página, esse título aqui é o meu título principal, é o título que tem a minha palavra-chave principal e ele é o meu H1. Os restantes dos títulos aqui na minha página são H2, H3 e assim por diante. O sexto recurso também tem a ver com HTML e é o que permite a gente colocar um título com cor dupla. Normalmente, quando eu vou colocar um título aqui no Elementor, eu só tenho a opção de colocar uma cor para esse título. Mas às vezes eu quero dar destaque a alguma palavra específica dentro desse título e não existe uma opção dentro do Elementor para você fazer isso diretamente. Você teria que baixar um plugin, por exemplo, para conseguir esse efeito. Mas o Elementor, ele suporta HTML dentro dos títulos. Ou seja, se você colocar um pequeno códigozinho dentro desse título, ele vai conseguir mudar a cor para poder dar esse destaque que você quer. Para colocar esse destaque é muito simples. Você abre essa tag aqui, span style igual a cor, e aí coloca o código hex da cor que você quer e fecha a tag aqui. Vou colocar na descrição para ficar mais fácil de copiar e colar. E aí você tem que fechar a tag depois da palavra que você está dando destaque, porque caso contrário vai se aplicar a todo o texto depois que você colocou esse código aqui. O sétimo recurso é a amostra de cor. Isso aqui é muito legal para quando você tem uma imagem dentro da sua página e você quer pegar uma cor que está dentro dessa imagem e colocar em algum elemento que você colocou ali perto. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse título e eu vou pegar a cor que está dentro dessa moeda para ser aplicada dentro dele. Para isso, eu venho aqui na cor. E aqui o último botão do conta-gota, eu vou clicar e aí ele já vai mudar aqui o cursor para mim. Se eu colocar ele aqui em cima e clicar com o botão esquerdo, e aí se eu colocar o dedo em cima da cor, ele já muda automaticamente o título lá para mim. Então isso aqui também é um recurso muito bacana. O oitavo recurso é o modo escuro. É algo que não vai mudar o layout da sua página, mas vai mudar o layout do painel do Elementor. Para colocar no modo escuro, você vem nos três tracinhos aqui do lado da logo do Elementor, clica em Preferências do usuário e aqui está a opção Tema da interface do usuário, que ele está no momento é o modo detecção, que ele está detectando qual que é o tema do meu Windows, do meu sistema operacional e está aplicando aqui automaticamente ao Elementor. Então, no caso, eu estou com um modo claro no meu Windows, e ele está aplicando também um modo claro aqui. Mas eu posso vir aqui e colocar no modo escuro. E aí ele vai mudar o painel para mim. Isso aqui é interessante porque força menos a visão. Para quem trabalha muitas horas no computador, pode ser uma boa ideia fazer isso aqui. O nono recurso é o da reversão de colunas. Esse aqui é muito bom para quando a gente está fazendo a adaptação para o modo mobile. A gente está ajeitando o layout para ele ficar bonitinho na versão mobile. O que a reversão de colunas faz? Aqui eu estou com duas colunas aqui nessa minha seção. Quando eu coloco para a versão mobile, ele automaticamente coloca a primeira coluna, a coluna da esquerda, como a coluna de cima e a coluna da direita como a coluna de baixo. Mas eu poderia querer que, na verdade, essa primeira coluna aqui, ela ficasse embaixo dessa outra. Ou seja, que fosse trocada a posição dessas duas colunas. É possível a gente fazer isso aqui dentro. Basta selecionar a coluna, vir em avançado e aqui em responsivo, na opção reverter colunas no celular, você ativa ela. E aí a imagem que estava em cima ficou agora embaixo. A mesma coisa pode ser feita no tablet. O décimo recurso é a largura de coluna. Nessa seção aqui eu tenho uma seção interna e nessa seção interna eu tenho 4 colunas. Essas 4 colunas elas têm a mesma largura, cada uma delas. No caso, cada uma delas tem 25% da largura total da seção. Mas eu consigo alterar diretamente aqui a porcentagem de cada coluna dessa. Tanto eu posso fazer isso arrastando para cá, como eu posso fazer isso aqui no layout, na parte largura da coluna, e eu posso definir uma porcentagem do total da seção que essa coluna vai representar.
Isso é muito bom para otimização mobile. Se você vier no modo mobile, em vez de a gente ter todas as colunas em uma única linha, ele coloca cada coluna em uma linha separada automaticamente. Mas eu posso querer, por exemplo, na versão mobile, que eu tenha 2 colunas em cada linha. Então eu teria que fazer com que cada coluna dessa fosse 50%. Então eu coloco para editar a coluna e aqui que está em 100 eu coloco 50. E na de baixo eu também coloco 50 e aí ela vai vir para cima. Aqui, se a gente estivesse fazendo essa otimização, o passo seguinte seria diminuir esses títulos para poder eles ficarem bem encaixadinhos dentro da coluna. O 11º recurso é o navegador. É um recurso que não vai mudar no layout, mas vai te ajudar na sua organização. Então, nesse exemplo aqui, dessa página, que é uma página de vendas, é uma página longa que tem várias seções, vários elementos. E se eu quisesse encontrar alguma coisa aqui e eu não quisesse ter que rolar a página inteira, eu poderia acessar o navegador, que para acessar ele eu venho aqui do lado das configurações e ele abre aqui todas as seções que existem nessa página. Se eu tivesse sido mais organizada ainda, eu poderia ter colocado um nome para cada uma dessas seções. Por exemplo, aqui na seção dos bônus, se eu selecionar a seção, eu poderia colocar aqui o título bônus. Se depois eu precisasse mudar alguma coisa nos bônus da página, eu só viria aqui em navegador e procuraria pelo nome da seção, clicaria nela e ele vai automaticamente para onde está lá os bônus. O navegador pode ficar tanto assim solto, como você pode arrastar ele aqui para o lado e ele vai ficar fixo. Ele mostra não só as seções, mas as colunas e o que tem dentro da coluna. Assim você consegue acessar todos os elementos, todas as camadas, que existem aqui dentro dessa página. O 12º recurso é o rolar para a seção. Aqui nessa minha página de vendas, eu tenho um botão que é o botão de compra. Esse botão, no momento, ele vai diretamente para o checkout para a pessoa realizar o pagamento. Mas eu poderia querer que esse botão levasse para uma outra seção dentro da minha página. Por exemplo, a seção onde eu faço um resumo de tudo que a pessoa vai receber comprando o curso. Para fazer isso acontecer, eu viria aqui no lápis. E aqui onde tem o link, eu tiraria o link do checkout, colocaria o hashtag e colocaria aqui, por exemplo, oferta. E aí na seção para onde eu quero que esse botão vá, que no caso é essa aqui, eu seleciono aqui a seção na alça, vou em avançado e aqui em ID CSS eu coloco o nome que eu coloquei lá em cima, oferta. Coloco para atualizar. Se eu abrir aqui a página e clicar naquele botão agora, ele nos leva para a seção indicada. Talvez você soubesse que dá para fazer isso com o widget do âncora de menu, mas eu acho muito mais prático fazer dessa forma. 13º recurso é o comprimento em linha. Vamos adicionar aqui um botão e agora vamos adicionar outro botão aqui. E vamos supor que eu quisesse que esses botões eles ficassem um do lado do outro. Uma forma de fazer isso seria colocando uma seção interna e aí mudar a margem aqui, mudar o comprimento da seção interna para poder eles ficarem pertinhos um do outro. Mas existe uma opção melhor de fazer isso aqui no elemento. Primeiro eu vou mudar essa cor aqui do botão para poder ficar mais fácil da gente visualizar. Nós vamos usar o comprimento em linha. Eu vou clicar aqui no lápis, vou em avançado e aí desço aqui para a opção de posicionamento. Em largura eu coloco em linha. Vou no botão de baixo e faço a mesma coisa, avançado, posicionamento e largura em linha. Pronto, ficou um do lado do outro. E aí para eu colocar uma distância aqui entre um e outro, eu só mudo a margem, no caso a margem direita. E poderia colocar também uma margem inferior para o elemento que está abaixo. E aí teria que colocar também no segundo botão. Agora a gente vai para os recursos secretos da versão Pro do Elemento. Mas antes de fazer isso, eu queria te pedir um favor. Eu queria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal. É uma coisa que vai durar poucos segundos para você, mas que vai ser de grande ajuda para mim. Então vai lá, faz isso e vamos seguir para os próximos recursos. O 14º recurso é o Hidden Field. Se a gente vier aqui no formulário e clicar no lápis, nós temos essas opções de campo aqui, que é nome, e-mail e mensagem. E um dos campos que eu posso adicionar aqui é o chamado Honeypot, que é esse aqui. Ele não muda nada na aparência do formulário. O que ele faz é uma alteração no back-end ali, que faz com que os robôs que tentem mandar mensagens aqui de spam, eles não consigam enviar esse formulário. Então ele tem uma função de proteção aqui. Outro campo que a gente pode adicionar aqui é o Hidden, e ele traz umas funcionalidades interessantes.
Com ele a gente consegue saber, por exemplo, a partir de onde a pessoa chegou nessa nossa página, onde ela estava, que ela clicou no link para vir parar nessa página aqui. Para configurar isso, a gente vem em Advanced e aqui em Default Value, a gente clica aqui nas tags e seleciona a opção Request Parameter. E aí clica na ferramenta, coloca como nome do parâmetro Source, que no caso é a fonte. E aqui no ID a gente pode colocar como D. E aí coloca para atualizar. Aqui nesse meu vídeo eu coloquei o link da minha página de contato. E aí depois da barra eu coloquei esse pequeno código aqui, que é ponto de interrogação, source, que é esse parâmetro aqui que ele vai pegar, igual a YouTube. Porque como eu coloquei o link aqui no YouTube, eu quero que ele indique que esse link ele veio do YouTube. Se eu tivesse colocado no Instagram, no Facebook, eu ia usar essa mesma estrutura aqui e só ia mudar o nome de YouTube para Facebook, ou Instagram, ou Twitter, ou qualquer outra rede social. Eu vou fazer o teste aqui, vou colocar meu nome e uma mensagem aqui de teste para a gente ver se ele está pegando esse parâmetro. Enviar a mensagem. E aí vou vir aqui no meu painel do WordPress, vou vir em Elementor e Submissions. Tá, aqui ele está indicando a inscrição mais recente, eu vou clicar. E aqui temos o nome, o e-mail, a mensagem que foi enviado e o de YouTube. Pronto, ele está pegando o parâmetro direitinho. O 15º recurso é a opção salvar como global. Suponha que você está criando um site e você quer usar o mesmo elemento em mais de uma seção, né, numa página ou em páginas diferentes, mas você quer que ele seja igual em todas as instâncias que ele tiver. Vamos supor que a gente quisesse isso com esse botão aqui de se inscrever. Para conseguir fazer isso, eu viria aqui no lápis, clicaria no botão direito e aí viria nessa opção aqui, salvar como global. E aí vou dar um nome, vou colocar botão de inscrever-se. E aí o legal é que ele vai criar um widget dentro aqui do painel do Elementor e eu consigo puxar esse widget para qualquer outra seção do meu site. E aí toda vez que eu mudar esse elemento que foi salvo como global, ele vai mudar também nas outras instâncias que ele aparece. A 16ª funcionalidade é o shortcode no formulário. A gente pode usar isso para poder criar uma mensagem personalizada para o usuário uma vez que ele se inscreve num formulário e é redirecionado para uma página de obrigado. Então, por exemplo, aqui nessa página de obrigado. Obrigado, agradeço o seu contato, vou te responder no seu e-mail o mais rápido possível. Então, se eu quisesse colocar agradeço seu contato e o nome da pessoa, e aqui em vou te responder no seu e-mail e colocar o e-mail da pessoa, a gente consegue fazer isso da seguinte forma. Eu venho aqui no formulário e aqui nos campos eu vou abrir o nome, Advanced, e vou pegar o shortcode do nome. Vou salvar aqui num bloco de notas. E no e-mail eu vou pegar o shortcode do e-mail. Avançado, shortcode. Aí eu vou descer aqui um pouquinho para baixo. E nas ações after submit eu vou colocar um redirect. No caso aqui eu já tenho. E ele já está aparecendo aqui para mim. E eu vou colocar o link da minha página de obrigado, que é essa aqui. Só que eu vou adicionar umas coisas a mais. Vou colocar um ponto de interrogação. Vou colocar usuário igual. Eu vou pegar o shortcode aqui do nome da pessoa. E vou colocar um i para poder adicionar agora o e-mail. Vou colocar e-mail igual a... Vou pegar o shortcode. Aí beleza, eu vou atualizar. Na minha página de obrigado, eu venho aqui e coloco para editar ela. Na minha página de obrigado, eu venho aqui nesse primeiro título. Vou copiar o texto e aqui em tags dinâmicas eu vou escolher a opção Request Parameter. Vou vir aqui na ferramenta e o nome do parâmetro que eu quero aqui é usuário, que é aqui que eu vou chamar a pessoa pelo nome dela. E em avançado eu coloco o meu texto. Aqui eu vou colocar o texto que vai aparecer antes do nome da pessoa. Eu vou colocar uma vírgula e um espaço. E aí não preenche nada no depois, que depois já vai ser o nome dela. E aqui embaixo a parte do e-mail. Vou copiar novamente o texto. Vou vir nas tags dinâmicas, Request Parameter. E o nome aqui agora é e-mail. Em avançado, eu coloco meu texto. Vou mudar isso aqui para vou te responder no seu e-mail o mais rápido. Então aqui o texto que vai vir antes do e-mail. E aqui o texto que vai vir depois.
coloco para atualizar. E agora vamos testar para ver se está funcionando. Vou colocar meu nome, meu e-mail e vou enviar a mensagem. Pronto, deu certo. Agradeço seu contato, o nome, vou te responder no seu e-mail o mais rápido possível. Eu acho isso aqui muito legal porque dá uma experiência mais personalizada para a pessoa que está acessando a sua página. O 17º recurso é o shortcode de modelos. Então, digamos que eu estou criando um site e tem algumas seções que eu quero que se repita em várias páginas. Então, vamos dizer que essa seção aqui de contato é uma seção que eu quero colocar em outras páginas do meu site. Eu consigo fazer isso de forma muito rápida se eu vier aqui na seção, na alcinha, clicar com o botão direito e colocar para salvar como modelo. E aí vou dar um nome, salvar. Vou acessar agora os meus modelos, Ctrl E, modelos salvos. E aí eu posso copiar aqui o shortcode. E se eu for em adicionar uma nova página, editar com elemento, adicionar uma nova seção. Eu posso vir aqui na grade dos widgets e procurar por shortcode, puxar o widget para cá e soltar aquele código. Daí ele vai puxar aquela seção inteirinha para cá. E aí, assim como naquele recurso de salvar como global, se eu mudar a versão original, se eu mudar o modelo, ele vai aplicar essa mudança a todas as outras instâncias que eu estou usando aqui o shortcode. Isso aqui é muito útil quando você está criando um site grande, que eventualmente algumas coisas vão se repetir. E aí você tendo criado já, por exemplo, a página inicial, muita coisa já vai ter sido feita, você só vai precisar ficar replicando nessas outras páginas, o shortcode vai te ajudar muito nisso. E aí, gostou desses truquezinhos que eu te mostrei? Alguns são bem rápidos de você pegar, bem intuitivos, mas outros talvez demorem um pouquinho mais para você entender. Mas a minha dica é, não fica só olhando, vai partir para a prática, vai tentar fazer você mesmo, olhando para o vídeo e fazendo ao mesmo tempo, porque a única forma de aprender é realmente praticando, colocando a mão na massa. Se você quer assistir outros vídeos como esse, acessa os links que eu coloquei na descrição, porque eu coloquei uma lista de vídeos que eu já criei, de tutoriais ensinando você a mexer no Elementor, no WordPress, para você criar uma estrutura de vendas, seja para você, seja para o seu cliente. São vídeos mostrando como criar página de captura, automação de e-mail, e-mail profissional e muitos outros tutoriais que eu tenho certeza que vão ser de grande ajuda para você. Mas por hoje é isso, agradeço por você ter assistido até aqui, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e te vejo na próxima.